Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Hoje é Dia dos Namorados e eu adoro um vídeo temático. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre 3 romances que são maravilhosos e que todo apaixonado por romance deveria ler. Vamos lá? E o primeiro romance da minha lista é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu sou apaixonada por essa história, é o meu romance favorito da vida. Mas sim, eu sei que tem muita gente que critica tanto Jane Austen quanto Orgulho e Preconceito, o livro inteiro, ou personagens, cada um deles. Eu sei que tem muitas críticas, mas pra mim ele é o romance perfeito. Em Orgulho e Preconceito nós seguimos Elizabeth, a segunda filha da família Bennet, que tem um grande problema. O grande problema dessa família é que eles têm 5 filhas, todas elas em idade de casar. A Lizzie, na verdade, já tá até um pouco velha, ela já tá ali nos 20 anos dela, então ela já devia ter casado há muito tempo. Mas infelizmente ela mora num povoado pequeno e infelizmente não conseguiu achar um marido até agora. Mas logo no começo da história, uma grande reviravolta acontece, porque um homem veio passar umas férias no povoado. Mas ele não é um homem qualquer, ele é um homem solteiro e rico. Obviamente o povoado todo entra em ebulição, porque afinal de contas tem muitas meninas ali para casar. Esse senhor, o senhor Bingley, na verdade gostou muito da estadia dele ali e resolveu inclusive convidar um outro amigo para vir passar um tempo com ele. E esse amigo também é solteiro. Infelizmente, esse amigo do Sr. Bingley, o Sr. Darcy, é, na verdade, o total oposto dele. Porque enquanto o Sr. Bingley é uma pessoa muito alegre, muito animada, muito sociável, o Sr. Darcy é uma pessoa muito sisuda e ele realmente tem muita dificuldade em fazer contato social. E até aí tudo bem, é a personalidade dele. Mas o problema foi que o Sr. Darcy, com essa personalidade maravilhosa, acabou pisando no calo da Elizabeth. E ela não deixa passar, porque ela tem voz, ela é uma pessoa que fala o que pensa. Então você tem esse senhor que também é muito rico, muito influente, tá acostumado a ser obedecido, tá acostumado a falar e ver as pessoas baixando a cabeça. E você tem essa menina, a Elizabeth, uma menina do povoado, que simplesmente não aceitou muito bem o jeito do Sr. Darcy e resolveu jogar na cara dele o que ela pensa. Esse primeiro encontro dos dois azeda quase que a relação inteira deles. Mas é claro que nós temos desdobramentos. Eu adoro este livro justamente por isso, porque a gente tem o desdobramento desses personagens, tanto da personalidade de cada um deles, quanto do relacionamento deles. Então não é aquele amor instantâneo, a pessoa bateu o olho na outra e amor para toda a vida, a pessoa está disposta a morrer pelo outro. Não tem nada disso aqui, a gente tem aqui um desenvolvimento real de um relacionamento. Como a gente segue a história pelo ponto de vista da Lizzie, a gente vai sendo levado pelos preconceitos dela, pelas opiniões dela, pelas pessoas que acabam influenciando ela. Isso também faz com que as revelações do livro sejam bastante surpreendentes, porque apesar da Lizzie ser bastante inteligente, muito esperta, ela na verdade também é muito cabeça dura, então ela acaba criando ideias fixas e fica muito presa nesses preconceitos dela e acaba que não vê, acaba deixando passar algumas pistas que poderiam ter livrado ela de alguns problemas. Eu amo os personagens deste livro, eu amo o jeito como eles foram trabalhados, como a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles, um relacionamento muito gostoso de ler, um relacionamento que de fato vai acontecendo, não é uma coisa que... Gente, eu odeio amor instantâneo, amor à primeira vista pra mim não existe. Como eu disse, eu sei que tem várias pessoas que criticam este livro, mas é interessante de ver que até as pessoas que criticam de fato acabam dizendo que gostaram do livro, mesmo que não seja o seu livro favorito. E não é para menos, porque esta história é um marco da literatura. Ela se tornou um padrão de romances. Várias histórias, inclusive, foram baseadas diretamente nesta aqui. Se você é fã de romance, Orgulho e Preconceito é uma história que você não pode deixar de ler. O segundo livro da minha lista é Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Eu li este livro no começo do ano e foi uma pena que eu demorei tanto para ler, porque esta história é maravilhosa. Neste livro nós seguimos Jane Eyre, uma jovem que sofreu muito durante a infância. Ela vivia na casa do tio, mas o tio morreu quando ela era bebê e fez a esposa dele prometer que cuidaria da menina. Ela não queria cuidar da menina, ela acabou prometendo no leito de morte dele, ela ia prometer qualquer coisa, mas ela conseguiu fazer da vida dessa criança um inferno. A vida dela foi tão ruim nessa casa que quando ela consegue sair de lá e ir para um colégio interno, que é basicamente uma prisão, ela vai muito feliz. Felizmente, nesse colégio interno, apesar das condições ruins, ela acaba conhecendo pessoas muito boas, pessoas que acabam inspirando ela a se tornar uma pessoa melhor, a conseguir se livrar de toda a raiva e ressentimento que ela tinha da infância dela e crescer e se tornar uma pessoa muito digna.
Nesse colégio, ela se dedicou tanto aos estudos que ela acabou se tornando uma professora lá. Mas quando ela conseguiu atingir essa meta, essa conquista, ela acabou percebendo que ela passou a vida inteira dela trancada. Quando ela era criança, ela ficava trancada na casa da família e depois ela acabou trancada dentro dessa escola. Então ela toma uma decisão de mudar totalmente de vida. Ela coloca um anúncio no jornal dos serviços dela de professora, de tutora. E ela acaba recebendo uma proposta. E essa proposta realmente muda totalmente a vida dela. A Jane acaba indo trabalhar na casa do Sr. Rochester, onde ela seria tutora de uma menininha francesa. Ela inclusive foi escolhida para ser tutora dessa menina porque ela sabia falar francês muito bem. Chegando nessa casa, a Jane percebe que tem alguma coisa estranha nesse ambiente. Mas as pessoas ali são tão legais com ela, os funcionários tratam ela bem, a criança que ela tá tutorando é muito boazinha, ela tá finalmente vivendo fora da prisão, ela pode sair, ela tem os dias de folga dela. Enfim, ela tá tão feliz nessa nova mudança que ela não dá bola pra isso. E aí que ela conhece o dono da casa, o Sr. Rochester, um cara muito diferente. O Sr. Rochester poderia entrar naquele padrão do rico excêntrico, porque ele realmente tem um humor um pouquinho diferente do normal. Apesar de ser um homem mais velho, o Sr. Rochester ainda gosta de provocar e pregar peças. Em contrapartida, a Jane é uma pessoa mais séria. Ela é muito franca, ela fala o que ela pensa e ela tem um humor bastante ácido. Inclusive, as conversas dos dois são muito engraçadas. Eu nem sei se era essa a intenção, mas eu morria de rir com os diálogos aqui. Por ser muito franca, o Sr. Rochester acabou se apegando muito a Jane, porque ele podia perguntar o que ele quisesse pra ela que ela responderia na lata, literalmente. Além disso, ele podia contar histórias pra ela da vida dele, coisas que ele tinha vergonha, coisas que ele se arrependia, e ela aceitava sem julgamento. Ela não ficava criticando as escolhas dele. Isso foi criando um vínculo muito forte entre os dois, que acabou se tornando amor. E os dois decidiram se casar. Mas é justamente aí que a Jane descobre o tal mistério que ela sempre sentiu na casa onde ela estava morando, mas que ninguém nunca contou pra ela. Esta história me impressionou muito. Primeiro, justamente por causa da Jane. Ela é uma personagem muito forte. A gente vê todo o desenvolvimento dela, de quando ela era criança, uma criança que realmente era muito maltratada e ela não tinha pra quem pedir ajuda. Ela estava sozinha no mundo, mas ela conseguia se defender. Depois, quando ela foi se tornando adulta, como ela foi se livrando daquele rancor, de todos os sentimentos ruins e foi se tornando uma pessoa mais calma, uma pessoa que conseguia perdoar. E, inclusive, isso foi muito importante no relacionamento dela com o Sr. Rochester, porque ela conseguia enxergar quem ele era. Ele podia falar as coisas pra ela sem julgamento, não porque ela não tivesse a capacidade de julgar, mas porque ela já tinha passado por momentos ruins, ela já tinha passado por todos aqueles sentimentos ruins, a vergonha, a raiva, e ela não queria espelhar isso nos outros. Os sentimentos, ela não queria jogar mais um peso no ombro dos outros. Então ela se tornou uma pessoa muito interessante, ela é uma personagem muito forte. O relacionamento dela com o Sr. Rochester foi outra coisa que me surpreendeu, porque eu realmente não esperava essa dinâmica tão divertida, essas brincadeiras entre eles. Não esperava, não era o tipo de coisa que eu costumava ver em outros livros de época. E é tudo na medida certa, porque essa história acaba sendo bastante sombria, tanto pelo ambiente. O ambiente é uma coisa que acaba pesando na história sem a gente nem perceber, porque sempre que tá começando a ficar muito pesado, vem uma brincadeirinha, vem alguma coisa que acaba tirando um pouco a nossa atenção. Então tem esse equilíbrio dos momentos mais sombrios para os momentos de perdão, para os momentos de alegria. Tem um equilíbrio muito bem balanceado mesmo aqui. E de novo, a Jane é uma personagem fantástica. Ela é maravilhosa. Ver a forma como ela resolveu a situação que aconteceu no dia do casamento dela foi muito impactante. Ver que ela não se dobraria, que ela sairia de qualquer situação de cabeça erguida com a moral dela intacta. Essa história é maravilhosa, não só como romance, mas como um livro sobre a vida. É um livro que poderia ser lido por qualquer pessoa, ele deveria ser lido por todas as pessoas, porque é uma história realmente maravilhosa. Não é uma história pesada, não é uma história melosa, definitivamente não é melosa, mas é uma história que realmente mexe com nossos sentimentos e, de fato, tem uma mensagem muito forte aqui. E o último livro da minha lista é Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Se você gosta de Orgulho e Preconceito, você pode ler este livro aqui sem problema nenhum, porque, sendo sincera, ele tem vários paralelos muito parecidos. Neste livro nós seguimos duas frentes.
Uma delas é a Margaret, a filha de um pastor que passou a vida inteira no vilarejo no sul. Esse vilarejo era quase que um lugar paradisíaco. O lugar era arborizado, um ar limpo, as pessoas educadas, muito gentis. Tudo ali era maravilhoso. Mas, infelizmente, o pai da Margaret decidiu deixar de ser pastor e teve que se mudar com a família para o norte. O norte da Inglaterra, nessa época, estava passando pela grande revolução industrial. E a cidade para onde eles foram era, na verdade, um berço de várias indústrias têxteis. Quando a Margaret chega nessa cidade, ela não consegue acreditar no que ela está vendo. A cidade é toda cinza, toda suja, as pessoas são mal educadas, elas nem cumprimentam, elas passam esbarrando, cospem no chão, enfim, é um lugar hediondo. Nem a Margaret, nem a mãe dela entendem por que o pai dela decidiu morar nesse lugar. Convenhamos, eu também não. Mas acontece que o pai dela acabou recebendo uma proposta para ensinar essas pessoas, esses industriais, que na verdade eram pessoas que começaram a trabalhar muito cedo e não completaram os estudos. O principal aluno do pai dela, o cara que conseguiu esse emprego pro pai dela, na verdade, é o Sr. Thornton, um homem muito influente nessa cidade. Ele não só é o cara que conseguiu esse emprego pro pai da Margaret, né? Ele que conseguiu incentivar esses colegas dele a voltarem a estudar, né? A continuarem aprendendo. Ele também é o cara que está ajudando na mudança da família. E logo no primeiro encontro dele com a Margaret, a gente já vê a personalidade dele. Porque quando ele vai cumprimentar a Margaret, no norte é comum que o homem estenda a mão para a mulher. Só que no sul, isso não existia. A mulher não dava a mão para o homem. Então a Margaret nem viu que ele estendeu a mão para ele. Ela não estava esperando isso. Então ela realmente não viu. Mas ele achou que ela estava sendo mal educada e não queria segurar a mão dele por ele ser um comerciante. Não preciso nem dizer que nessa época tinha um certo preconceito na Inglaterra, talvez na Europa toda, né, que são monarquistas, de ver essas pessoas que estavam ascendendo pelo trabalho. Então aqui a gente vê que o Sr. Thornton já tinha um pouco de trauma e também um pouco de preconceito, porque ele também estava esperando o pior dela. Mesmo assim, ele ouve a Margaret reclamando pro pai dela que o dono da casa que eles estavam alugando não queria mudar o papel de parede. E ele sai dessa casa deles bastante chateado com ela, achando ela bastante arrogante, mas mesmo assim ele vai até esse dono da casa e convence o cara a mudar o papel de parede pra ela. Gente, eu adoro o Sr. Thornton, de verdade, ele é muito fofo. Mas de qualquer forma, voltando pra história, aqui a gente acompanha a Margaret tentando se encaixar nessa nova sociedade. Ela não faz ideia de como conviver com essas pessoas brutas, essas pessoas que estão muito correndo pra vida, elas estão muito preocupadas em ganhar o pão de cada dia para ser afável, para levar uma cestinha de comida, para cumprimentar um novo vizinho, coisas assim. Ela não consegue entender isso. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento dela, como ela vai descobrindo essa cidade, como ela vai, através de uma amizade que ela acaba fazendo, como ela vai descobrindo essas pessoas que ela achava que eram pessoas baixas, mas que na verdade são pessoas que realmente não tiveram as opções de vida que ela, não tiveram as oportunidades de vida que ela teve. Elas tiveram que crescer já trabalhando, criancinhas já em fábrica, aprendendo a ser ajudantes e a desenvolver um trabalho para conseguir levar a comida para dentro de casa. E ela vai aprendendo isso e vai se afeiçoando cada vez mais a essas pessoas, porque ela percebe que são pessoas realmente batalhadoras e pessoas realmente boas. Elas só não tiveram a educação que a Margaret teve. E isso é uma coisa muito legal nesse livro, porque ele acaba sendo um registro histórico. A gente acaba vendo como eram as vidas dessas pessoas durante a Revolução Industrial. Inclusive, a gente vê como era a vida dessas pessoas dentro de uma fábrica têxtil, os problemas de saúde que elas acabavam tendo, desenvolvendo, por estar dentro de uma fábrica que trabalhava com algodão, por exemplo. Também é interessante ver esses momentos de preconceito social, né? Como as pessoas nessa época conseguiam olhar para um industrial, um cara rico, como alguém inferior a um barão, por exemplo, um barão pobre que herdou o título, mas não tem dinheiro nem para comprar o almoço, mas esse barão é melhor do que um comerciante. Eu adorei isso nessa história, como a gente vê essa ambientação, como a gente vê a história sendo retratada aqui. E claro, eu adorei os personagens, eles individualmente, mas também a forma como eles acabam se relacionando, como eles têm que descobrir que uma coisa,
que significa para um não é a mesma coisa que significa para o outro. Eu amo este livro, mas eu vou fazer uma ressalva, porque para mim essa história aqui é um pouquinho mais parada. O começo da história, ela vai muito bem, a gente tá se adaptando ali junto com a Margaret, com a família dela, descobrindo os personagens. Então no começo da história a gente tem bastante desenvolvimento. Mas chega uma parte que a história acaba se tornando mais introspectiva. A gente fica muito parado vendo os pensamentos da Margaret, os ressentimentos delas, pelas coisas que ela fez de errado, as besteiras que ela fez e agora ela não sabe como corrigir. Então a gente fica muito parado nisso, nessas divagações. Esse é o único ponto pra mim que acabou sendo um pouquinho chato. Mas isso não estraga a história de forma alguma, como eu disse, está aqui na minha lista dos meus favoritos, porque realmente é uma história muito emocionante, ela é muito fofa. Ele não é um romance meloso, nenhum dos livros desta lista é, na verdade. Eles são todos romances que vão se desenvolvendo junto com os personagens, né? A gente vai descobrindo cada um deles, né? A gente vai conhecendo os personagens e como eles vão se relacionando, como eles vão descobrindo o que eles sentem um pelo outro. Então, se você está procurando um romance arrebatador, infelizmente esta lista não é para você. Aqui nós temos amor que vai se desenvolvendo a fogo lento até se tornar uma coisa muito sólida. E é isso, esses foram os meus livros de romance favoritos. Eu realmente recomendo eles. Se você ainda não leu, leia. Eu tenho certeza, se você gosta de romance, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não gosta muito de romance, saiba que todos eles falam sobre períodos históricos, todos eles têm desenvolvimento de personagens, têm outras mensagens e são muito gostosos de ler, são leituras que acabam te embalando ali, você não percebe que você está lendo, você não consegue parar de sair, você não consegue parar de ler e não consegue sair dessa história. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que seu Dia dos Namorados seja maravilhoso. Na verdade eu posto à noite, então já meio que vai ter acabado, mas espero que seu dia tenha sido maravilhoso. Um beijo, até o próximo vídeo.